Boa noite, então, pessoal. Nós estamos na reunião dos leigos e, desde já, vamos passar aqui a palavra ao pastor Cláudio, capelão hospitalar, que vai nos dirigir o estudo. Na verdade, eu queria convidar o Samuel a estar junto comigo aí. Tu vai ficar por aí, Samuel, por trás, hein? Que nessa parte de APAC, que foi o que combinamos para falar hoje, né? O Samuel tem até mais conhecimento, assim, de algumas partes do que eu, porque até ele faz parte da diretoria da APAC e tudo mais, e vocês vão ver nas fotos lá depois que vai aparecer que o Samuel também está desde o começo deste processo, né? Boa noite, gurizada, tranquilo? Eu não sei como é que surgiu a ideia aí, mas o pastor Guilherme me passou, então, esse convite, pastor Valdir, né, de falar um pouco hoje nos leigos aqui sobre a APAC. E é a primeira vez, assim, que eu falo isso, assim, com um trabalho material mais organizado, né. Eu vou tentar ser, assim, bem direto nos pontos, porque senão se estende muito, né, é muito assunto, conteúdo. Mas eu queria, assim, que também vocês falassem. Tu me interrompe, Samuel, qualquer coisa tu vai ver como tu achar o melhor, assim, para participar. Eu nem sei onde é que eu fico, aqui ou ali, aqui mesmo, né? A APAC é ali está o nome, né? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O nome não diz tanto assim, né? Mas eu coloquei já em parênteses, já de início, né? Amando ao próximo, amarás a Cristo. Originalmente, o nome APAC significava amando ao próximo, amarás a Cristo. Esse é o nome original. Depois se fundou a parte jurídica da APAC, né? E aí sim se colocou um nome diferente, por questões legais e tal, né? Mas depois eu quero explicar assim rapidamente como é que isso trabalha. Pode passar, Guilherme, nós vamos meio direto, né? Eu não sei o que vocês conhecem assim desse trabalho, né? Eu já falei em conselhos tristais desde o ano passado, esse ano. Alguns outros momentos conversei talvez com alguns assim sobre este trabalho, né? Mas não sei assim quanto a gente conhece dessa história, né? O trabalho da APAC ele inicia em 1972 na cidade de São José dos Campos, né? Por um grupo de voluntários cristãos sob a liderança de um advogado chamado Dr. Mário Ottoboni. Ele junto com um grupo de pessoas, eles iniciam esse trabalho de evangelização e apoio aos presos. Eles são católicos, né, muito fervorosos, muito ativos, e eles criam essa pastoral carcerária. Então, inicialmente, em 1972, a ideia seria assim, fazer um trabalho de evangelização dentro desse presídio em São José dos Campos. Que eu não conheço a cidade, mas naquela época, pelo que as histórias nos contaram, uma cidade bem pequena. Então o doutor Mário Ottoboni, que é advogado, ele ficava assim na praça central, onde é que ele tinha o escritório dele, a delegacia ficava próxima e o presídio ficava também tudo próximo. E ele, num certo momento, é interessante essas histórias, né? Quem conhece um pouco também assim da dinâmica do catolicismo, né? Eles têm vários cursilhos, né? Vários cursos. Eles têm, por exemplo, o ECC, Encontro de Casais com Cristo, ECJ, Encontros de Cristo com Jovens. Então, eles promovem esses encontros. O doutor Mário Ottoboni, ele não era muito ativo e participante. E a esposa dele, que logo depois fica numa cadeira de rodas, se eu não me engano, devido a um AVC, por toda a vida dela, e ele cuidou toda a vida dela, assim, acamada, né, em cadeira de roda. A esposa do Dr. Mário Ottoboni, ela meio que força e faz a inscrição dele para um desses cursilhos, que ele não estava muito afim de ir. Ele mesmo relata isso. E ele vai nesse cursilho, e aí lá ele diz que ele se desperta. Ele sai de lá dizendo, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algum trabalho evangelístico, eu preciso fazer algum trabalho dentro do reino de Deus. E surge essa questão da prisional, né? A inexperiência no mundo do crime, das drogas, das prisões, proporcionou a criação de uma experiência revolucionária. E aí, com a sigla Amarás ao Próximo, amando ao próximo, amarás a Cristo. Em 74, a equipe constituída, então, dessa
pastoral penitenciária conclui que somente com uma entidade jurídica seria capaz de enfrentar as dificuldades, né? O que acontece, né? De 1972 a 74, eles fazem esse trabalho de uma pastoral carcerária. O presídio é um presídio normal, regional, né? Presídio estadual e tal, e eles desenvolvem o trabalho lá dentro. Chega no momento que eles começam a ver, assim, de que isso não vai ter resultados efetivos. Que tudo que eles fazem lá, num certo momento, aquilo tudo andava para trás de novo. Entendeu? Eles conseguiam, muitas vezes, trazer Jesus àquelas pessoas, trazer uma outra perspectiva de vida e tal para aquelas pessoas, mas na outra semana eles iam lá e estava tudo diferente. Eles não tinham muito. Em 1974, eles entendem que eles precisam criar uma PAC jurídica, e aí eu achei muito bonito isso. Eu e o Guilherme fizemos esse curso de voluntariado da PAC com a FEBAC, que é a Federação Brasileira de APAC, né, que são os que coordenam a PAC no Brasil, e eles falaram isso, assim, que o jurídico serve ao espiritual. O espiritual é amando ao próximo, amarás a Cristo. O jurídico, ele dá a possibilidade para que o espiritual aconteça. O mais importante não é o jurídico. Ele foi simplesmente necessário ser feito. Então se funda, né, essa associação que a gente conhece mais a jurídica, mas ela é apenas um serviço. Seguindo lá, Guilherme, um pouquinho mais. Então, a Associação de Assistência aos Condenados é criada juridicamente, né? E ela é como é que a gente pode dizer assim? Seria uma parceria público-privada, né? Essa ONG, que é criada por voluntários, o Samuel faz parte da diretoria, ainda faz, né, Samuel, dessa agora, né? Essa gestão. Não, mas da gestão anterior tu não está agora? Também, né? A nova vai ser em dezembro, né? Que aí a nova eu também vou fazer parte, junto, né? Então, esses voluntários, como é, por exemplo, numa escola paroquial, né? Como é numa entidade social da nossa igreja, Abrace, Instituto Moreira, esse tipo de coisa, né? E aí se cria essa associação, chamada APAC, dentro de todos os parâmetros da APAC nacional, não pode sair disso. Aí seria como se fosse como é que se diz, o McDonald's faz, como é que é, as filiais, né? Seria como se fosse uma filial e tal, tudo dentro daquele processo todo. E seria como é que franquia, isso mesmo, uma franquia, que tem que seguir todo aquele processo, né, sem se desviar daquilo ali tudo, e você consegue, então, trazer a PAC para outros locais. É interessante que lá em São José dos Campos não existe mais a PAC inicial lá. O governo de São Paulo, porque aí você precisa do dinheiro estadual para poder manter esse trabalho, né? Para que isso consiga acontecer. E lá em São Paulo, em um certo momento, eles resolveram não fazer. O governo quis dar uma mexida e fazer uma coisa diferente, e não aconteceu. Só que essa PAC acabou indo para Minas Gerais, onde Valdeci, que é vivo, o doutor Mário Ottoboni faleceu uns 3 anos atrás. O Valdeci, que hoje é o presidente da Federação Brasileira da APAC, ele conseguiu levar esse projeto para lá e hoje é o maior trabalho lá e se desenvolve em todo o país. Seguindo adiante lá, então, esses são os 12 elementos que são trabalhados, né? Cada um deles tem todos os seus detalhes para que sejam trabalhados. Mas é a participação da comunidade, justamente na fundação, no voluntariado, né? Então, por exemplo, o presidente da PAC hoje é o Leandro Turoff, que é da nossa igreja ali de São Lourenço. O Leandro é o presidente, ele é voluntário, né, como presidente da PAC. Como o Samuel também faz parte, eu acho que é da parte de obras, né, Samuel? Uma coisa assim, o Samuel também é voluntário lá, assim como outros. Lá também existem várias pessoas desenvolvendo atividades da PAC lá dentro. E muitas dessas pessoas são voluntárias. Então, um dos primeiros pontos é essa participação da comunidade. Já me perguntaram isso, mas se a PAC é tão boa, por que não tem em tudo que é lugar do Brasil? Porque precisa dessa participação. Se não houver essa participação, não existe a PAC. E tem que ser uma participação verdadeira, não pode ser assim, vamos botar uns caras ali só para preencher, para trazer a PAC. Realmente precisa se comprar a ideia. Depois eu vou explicar como é que se fez isso aqui em Pelotas. Recuperando, ajudando, recuperando. Recuperando é o nome dado aos presos que estão lá na PAC. Isso faz parte da metodologia, o Dr. Mário Ottoboni trouxe isso, de que a pessoa que entra lá, ele entra para se recuperar.
Ele não é para ele entrar só para cumprir a pena. Ele precisa se recuperar. Ele precisa sair melhor do que ele entrou lá dentro. Essa é a ideia. Se ele é envolvido com tráfico, com coisa, ele precisa sair de lá sem esse envolvimento. Se ele teve um problema por exemplo, de assassinato, de morte, ele precisa sair de dentro sem esse envolvimento. Sem isso. Se fez isso por raiva, ele precisa trabalhar essa raiva. Então é chamado lá dentro de recuperando. Esse é o primeiro processo. E a segunda, então, o segundo elemento é justamente isso, é o recuperando, ajudando, recuperando. Eles mesmos interagem com eles mesmos para buscar essa recuperação. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é o trabalho. Das 6 da manhã às 10 da noite, eles estão direto em atividade. E é trabalho, muitas vezes, pesado mesmo. Outras vezes é trabalho mais funcional e tal, mas é direto atividades das 6 da manhã às 10 da noite. E espiritualidade, que é a parte que entra a fé, a religião, assistência jurídica, assistência à saúde, isso não precisa explicar muito, valorização humana, isso é uma coisa que eu tive dificuldade no começo. O que era valorização humana? Só para entender, quando iniciou a PAC aqui em Pelotas, 2 presos do sistema comum foram para Paracatu, isso Minas Gerais, né? Isso mesmo. Foram para Paracatu, ficaram 3 meses lá conhecendo o método da PAC. E eles vieram então para Pelotas, esses 2, e assim começou a PAC aqui em Pelotas com 2 recuperandos. Aí já chamado recuperandos. E quando iniciou isso, eu já estava lá iniciando também o trabalho junto. Eu sempre perguntava o que é esse negócio de valorização humana? O que é isso? Eu não conseguia entender. Nas terças-feiras nós temos um encontro chamado valorização humana. Só que valorização humana ele é mais. Valorização humana, por exemplo, assim, num presídio comum não se usa garfo e faca. Por quê? Porque isso vira uma arma na mão do preso. No presídio da PAC, nós jantamos com eles com garfo e faca. O fato de eu, entender, um cidadão civil, me dispor a estar dentro de um presídio jantando com uma pessoa com garfo e faca, isso é valorização humana. Porque indiretamente eu estou dizendo assim, olha, eu confio em ti. Eu confio que tu não vai fazer nada em mim. Então, tudo isso, todos esses movimentos são chamados de valorização humana. Não é só um encontro. É toda uma forma de encarar esse processo. Família também, que é um grande trabalho de trazer novamente esse recuperando a família, ou trazer a família até o recuperando. Esse é um processo. O voluntário e o curso de sua formação, que aí é o trabalho voluntário e efetivo lá dentro. Existem várias coisas para serem feitas. Eu vou dar só um exemplo para vocês, assim, as mulheres, mães ou esposas ou filhas que vão visitar domingo esses recuperandos, elas precisam ser revistadas, né? Num sistema carcerário normal, porque a gente sabe que há levar droga, levar celular, aquela coisa toda, né? Num sistema comum é bastante complicado aquele processo de fazer ali tudo mais, né? No caso da PAC, as voluntárias treinadas, propriamente treinadas, elas é que fazem esse processo. E é muito mais aquela coisa na confiança de dizer, olha, tu não pode ter nada aqui, tu sabe disso? Porque também uma coisa importante entre os recuperandos, se alguém vê alguma coisa acontecendo lá dentro, ele precisa falar. Então, por exemplo, se algum familiar trouxe alguma coisa, mesmo que fosse um isqueiro, uma coisa que não tem nenhum sentido, sei lá, só para dizer também, recuperando na PAC não pode fumar nem cigarro. Não é permitido. Nem cigarro normal. Então, qualquer coisa desse sentido, se alguém vê, ele vai falar. E isso já é conversado, já é tratado e já é resolvido por ali. Também centro de reintegração, que aí é o espaço propriamente dito, né? O mérito, conforme ele vai demonstrando que ele é confiável, conforme ele vai demonstrando que ele quer realmente a sua recuperação, cada vez mais ele vai crescendo na sua graduação, dentro desse sistema da APAC. E, por último, a jornada de libertação com Cristo, que, na verdade, é apresentar o Evangelho de Marcos para esses recuperandos, para que eles saiam de lá conhecendo a história de Jesus, todo o ministério de Jesus e conhecendo a obra de Jesus em favor deles. Isso, inclusive, eu e o Guilherme estamos para fazer esse treinamento, né, que está atrasado lá, para a gente saber qual é a maneira que se faz isso dentro da PAC, para nós podermos fazer essa jornada da libertação com eles. Então não tem nada a ver com teologia da libertação, nada assim, é um nome dado, mas é a apresentação do Evangelho de Marcos, que o recuperando que saia lá, ele conheça a história de Jesus.
que ele saiba quem é que é Jesus, né, a questão de todo o ministério, o que Jesus de fato pregou, a crucificação de Jesus, a sua ressurreição e todos esses aspectos. Seguindo um pouco mais adiante, o trabalho dispõe do método de valorização humana vinculado à evangelização para oferecer aos condenados condições de recuperar-se, buscando a perspectiva mais ampla de proteção da sociedade, socorro às vítimas e promoção da justiça restaurativa. Aqui eu queria só salientar isso. Também, dentro destes passos, um dos objetivos é o socorro às vítimas daqueles que cometeram crimes. Isso é muito complicado. Vocês devem imaginar isso, né? Vamos imaginar uma pessoa que Vamos pegar agora em Porto Alegre aí o cara que assassinou aquela moça na parada de ônibus, né? Latrocínio, né? Vamos imaginar que esse cara depois queira se recuperar e que de fato se recupere. E vamos imaginar que nós vamos tentar, ou vai ser tentado ser feito, a aproximação da família dessa moça com ele. Mas isso não é assim, não é a PAC que força a fazer isso, não existe isso. Se a família tem esse desejo, se a família quer isso. Entendeu? Isso é um processo muito complicado, muito doloroso, muito difícil, mas é um dos pontos da PAC também, para que haja efetivamente perdão. Entendeu? Se a família acha que ela precisa disso, que ela precisa para poder botar uma pedra nesse assunto, para poder se sarar de tudo que aconteceu, se ela precisa disso, ela vai ter o apoio para ser feita essa parte restaurativa também. Tem casos, gente, quando a gente entra na PAC, por isso que eu digo que eu vou tentar ser resumido, tem casos, vocês vão olhar na internet e vai aparecer, tem vários, coloca a PAC lá, entendeu, perdão e tal na PAC, não sei o quê, tem casos assim que a gente diz que não pode ser verdade. Né? Por exemplo, nesse sentido das vítimas fazendo esse processo de perdão. É bastante complicado, é muito difícil, mas existem esses casos aí. São chamados recuperandos, né? E ali embaixo é colocado também que na PAC a segurança e a disciplina são feitos com a colaboração dos recuperandos, tendo um suporte de alguns funcionários e voluntários, sem o concurso de policiais ou de agentes penitenciários. Então a PAC não tem agente penitenciário. Tá? Não existe dentro da PAC. Não tem arma dentro da PAC. Nem daqueles que cuidam a PAC. Esses dias, 2 voluntários vão de 15 dias até o restaurante Nave ali, né? Espaço Nave, acho que é, né? Que é um restaurante aqui perto da Dom Joaquim. Aí, a primeira vez que eles foram, o dono do restaurante conheceu esse projeto, foi lá na PAC, conheceu e disse, não, eu quero levar esses caras para lá para tentar dar uma profissionalização para eles e tal. Então eles passam uma manhã trabalhando lá, né? Só que quem é que leva eles? Quem é que faz a escolta deles? Somos nós voluntários. Então a primeira vez que eles foram, os funcionários perguntaram assim para o dono do restaurante, mas não é perigoso esses caras aí do presídio com a gente ir passar amanhã, né? E a voluntária que foi, o Samuel conhece a Tati, né? Ela é filha da Ana Costa, que era secretária de saúde aqui do município, né? Ela tem mais ou menos essa altura, assim, né? Aí o Jorge, que é o dono do restaurante, ele disse... Aí perguntaram se não é perigoso e tal, tudo. Aí estavam os dois recuperando, estava a Tati ali. Aí ele olhou assim, cara, eu acho que não deve ser, porque olha a segurança que mandaram com eles ali, né? Era a Tati desse tamanho assim, né? Então é uma coisa um pouco estranha, inusitada, mas isso tudo faz parte dessa metodologia que é atribuída. Na PAC, a rotina, então, como eu coloquei, é das 6 até as 10 da manhã, não se tem ociosidade e a disciplina é rígida. Então, o rígido que a gente diz justamente nesse sentido. Nós recebemos o rapaz, o Robson, um tempo atrás aí, que ele no presídio comum, ele fumava e usava maconha no presídio. Tinha celular, entendeu? Nesse jeito. Quando ele veio para cá, ele já sabia que ele não podia nem usar celular, e nem podia usar drogas, e nem fumar cigarro normal. Então ele veio sabendo disso. Quando ele chega, é feita uma recepção a ele, é feita toda uma conversa numa tarde com ele, que já se inicia lá no presídio lá, e depois ele assina um termo explicando o que é o juramento dele como recuperando. Aquele juramento, todas as manhãs eles leem aquele juramento. Então ele sabia, por exemplo, que ele não podia fazer isso. Depois de um tempo ele disse para mim, pastor, eu achei que não ia aguentar.
Porque quem já fumou aqui sabe, né? Vício é vício, né? Mesmo cigarro e tal, o cara é difícil largar e tal, tudo mais. Só achei que não ia aguentar. Mas eu precisava mudar de vida, não queria mais isso para minha vida e tal, tudo. Em questão de um mês e pouco, ele só já não sinto mais vontade de nada. Tá tranquilo, né? Hoje ele saiu já da PAC, ele está aqui na central de vacinas, como é que chama? Central de especialidades, né? No andar de cima, ele trabalha na prefeitura fazendo prótese para as pessoas carentes. Foi contratado porque ele é muito bom fazendo próteses, fazendo chapa, né? Muito bom. E ele está ali já agora há 6 meses. Pelo que a gente sabe, está tudo tranquilo, está se virando bem. Seguindo um pouco mais adiante, as famílias também têm essa questão que a gente falou do respeito. O domingo é o momento com as famílias. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não tenho experiência, eu estou falando muita coisa aqui que eu não tenho conhecimento, que eu ouço, né? Mas, por exemplo, no presídio normal, domingo é dia de visita. Aqui no presídio, ali, né? É dia de visita. Todos os presos vão para o pátio. Não interessa se está chovendo e não interessa se tu tem visita ou não. Então isso já é meio que uma tortura. Imagina assim, os teus pais não vão te visitar. A tua mãe diz assim, depois que tu foi para a cadeia, tu morreu para mim. E teus pais não vão. E tu tem que ficar todo dia no pátio vendo os outros presos recebendo visitas. Isso alimenta a raiva, aquele processo todo. Mas todos são obrigados a ficar no pátio. Mas tem também algumas regras. Por exemplo, se eu estou aqui e a Cris, esposa do pastor Valdir, vai passar e eu estou no presídio, eu não posso olhar para ela. A partir do momento que ela está passando, eu tenho que virar e olhar para trás. Isso é regra no presídio comum. Então é uma outra forma, aí vem a questão da valorização humana, toda uma outra forma de lidar com essas situações. Aqui, por exemplo, na PAC, aos domingos, é feito todo um trabalho, os voluntários estão junto, é feito palestras com as famílias, é feito encontros com as famílias, é discutido, é conversado com as famílias, e é um domingo onde as famílias ficam ali, se conversando. Se algumas famílias querem, inclusive, sentar junto para conversar e papear, não tem problema nenhum. É como se fosse um domingo aí de lazer, alguma coisa assim. Então é trabalhado tudo de uma forma diferente. A pena é cumprida da mesma forma, né? Os presídios eles são menores, no máximo 200 recuperandos, né? E também, para o Estado, é muito mais vantajoso a PAC do que o sistema comum. Por quê? A PAC existe há 70 anos, tá? 70 anos. Então vamos pensar o seguinte, de cada 10 presos no presídio normal, 8 voltam a delinquir. Isso é uma média nacional. 8,6. Então, assim, de 10 pessoas que foram presas aqui no presídio, 8 vão voltar. Isso já está dentro da média. Na PAC, de cada 10 que são presos, em média, 1,7 volta a delinquir. Então, isso já é uma vantagem para o Estado. Por quê? A gente tem que pensar também com a lógica, né? Não existe prisão perpétua no Brasil. Tá? Esses caras que foram presos, eles vão sair. O cara me assaltou no centro e tal, foi preso. Que pegue o pior presídio e tal. Beleza, eu posso ter esse sentimento de raiva, né, de vingança e tal, tudo mais. Só que, dali um tempo, ele vai sair de lá. E ele pode sair pior do que ele entrou. Ou será que é melhor que ele saia melhor do que ele entrou? Ele me assaltou, ele cumpriu a pena, ele reviu tudo que ele fez, foi trabalhado o que ele fez, e ele sai e ele diz, cara, eu não vou assaltar mais, eu não quero mais para mim. Já me basta o que aconteceu. Então, só no sentido lógico, já é bom para o Estado. Também, o custo do recuperando para o Estado, ele é, em média, vamos dizer assim, 1/3, mais ou menos, do que se paga num presídio convencional. Apesar que isso aqui, o Samuel acho que entende melhor que eu, aqui em Pelotas isso ainda não é uma realidade, né? Pelo número pequeno que nós temos de recuperandos, né? Então, talvez, quando tiver 200 recuperandos, essa realidade seja para nós. Hoje, o nosso recuperando aqui é o mesmo preço de um presidiário no presídio comum. Só que nessa questão de a reincidência totalmente menor, o que já é vantagem para nós como sociedade e para o Estado que teve que bancar aquilo ali também. Né? Samuel, tranquilo? Tu é o chefe, né? Eu? É, claro. Seguindo, aqui tudo eu coloquei, né? Peguei se vocês quiserem procurar, tem o site da PAC Pelotas, então tem várias informações. Hoje em dia a internet é mais fácil de a gente usar, eu não quis colocar. Seguindo um pouco adiante ali, Guilherme,
Aqui eu deixei só algumas fotos. Esse é o Dr. Mário Ottoboni, tá? Esse é o fundador dessa metodologia. Ele aparece lá em cima com a Bíblia dele na mão. Ele aparece ali no encontro com o pessoal, e ali embaixo ele aparece no momento, assim, acho que de uma bênção, alguma coisa assim que eles estão fazendo, né? Então, esse homem que faleceu, acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano, esse homem foi o fundador. Aí tem histórias, assim, interessantes, né? Junto com ele, o vice-presidente da APAC, lá daquela época, era um senhor chamado, eu não sei se é Johannes ou era Fritz o nome dele, é um nome bem de alemão, assim. E ele era um senhor católico também, tudo, e participava junto com o Dr. Mário Ottoboni. E num certo momento, no presídio comum, chamaram para eles irem lá porque teve uma rebelião. E aí disseram que se eles fossem lá, aceitavam conversar. E esse Fritz, eu acho que é o Fritz o nome dele, esse Fritz, ele, num certo momento, a rebelião lá se descontrolou e tal, o Dr. Mário Ottoboni saiu com 4 pessoas que queriam fugir, eles botaram no carro e tal, tudo. O Dr. Mário Ottoboni foi lá porque aí a polícia não atiraria, aquela história toda, né? E aqueles de fato fugiram. E os outros que estavam no outro carro com o Fritz acabou tendo um desentendimento lá e tal, tudo. E aí o Fritz esse foi alvejado e morreu com 40, 50 tiros dentro do presídio. Né? Isso aconteceu lá no início da APAC. E o Dr. Mário Ottoboni, vocês vão ver um vídeo no final, ele diz, olha, lá as pessoas achavam que ia acabar a APAC. Lá ela se fortaleceu mais, né? Até em honra a ele que deu a sua vida. A APAC em Pelotas, então. Aqui em Pelotas a APAC surge dentro desse programa Pacto pela Paz, desenvolvido pelo município de Pelotas. Então a prefeita Paula, ela chamou algumas pessoas assim de confiança dela, uma dessas pessoas foi o Leandro. Por que o Leandro? Porque o Leandro ele era dentista no presídio aqui no regular, e quando ele foi atender as pessoas no presídio, ele viu que não havia condições sanitárias lá. Então ele juntou os próprios presos e eles reformaram a sala. E dali surgiu um trabalho chamado mão de obra prisional, MOP, que o pronto-socorro foi reformado, vocês viram lá, o pronto-socorro é com mão de obra prisional, que foi feito. Uma parte foi uma empreiteira, mas grande parte foi mão de obra prisional. Creches, postinhos, foram tudo recuperados com mão de obra prisional, do presídio regular, comum. Por isso o Leandro foi convidado a tentar ver isso, porque eles tinham se informado sobre esse projeto chamado APAC, e isso já havia um movimento, estava sendo trazido para o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre já há uma APAC há mais tempo que nós aqui. Então estava acontecendo um movimento aqui no Rio Grande do Sul de trazer isso. Canoas também tem, Novo Hamburgo também tem, assim, juridicamente, ainda não está funcionando específico. E aquela foto que aparece do lado, o Samuel está ali. Eu estou ali embaixo com o Adelar e eu vi o Samuel lá por cima, lá. Agora está pequenininho, está mais difícil de ver. Mas essa foto, então, foi o início desse trabalho aqui em Pelotas. Como é que foi feito? Foram convidados pessoas da sociedade civil, representantes de igrejas, de empresários, enfim, de outras coisas, né? Empresários até não sei, mas assim, de representantes da sociedade civil, de associações, uma coisa assim, e foram feitas reuniões no fórum aqui em Pelotas. Na época, o pastor Adelar me convidou, eu não sei se foi ele que convidou o Samuel também, eu acho que... Tu foi direto com o Leandro, né? Isso, direto. E aí nós fomos lá ver como é que era. Inclusive, na ocasião, teve uma reunião de pastores do distrito, a gente falou sobre isso, e até ficou meio assim, não, pastor Adelar, pastor Cláudio, pode ir representantes do distrito, vão lá ver o que é e tal, e a gente teve lá. Ali se começou a trazer esse projeto. É assim que funciona, isso aqui é a PAC, nós estamos precisando fundar e tal e tudo mais. Mais adiante ali, Guilherme. Aí aqui no dia 13 de 12 de 2017 foi fundada a PAC Jurídica. A associação propriamente dita foi feita ali. Então também, eu e o Samuel estamos lá atrás, à esquerda, em cima, né? Lá o pastor Adelar, nessa reunião, acho que ele não estava. Ali então foi iniciado esse trabalho juridicamente, foi feito. Seguindo um pouco mais adiante, aqui houveram as primeiras reuniões para a questão do imóvel, precisaria de um espaço. Não sei se vocês estão reconhecendo, ali é a barragem, lá atrás é a Fena Doce, né? E aqui do lado é a faixinha ali, é 392, aquela ali ou não? Presidente João Goulart, né? Aquela ali, né? Aqui, bem onde é que aparece aqueles carros ali é aquele sinalizador de 50 por hora. E aqueles são os galpões ali do lado. Todo aquele prédio, ele é do governo do estado, e eles fizeram, como é que se chama isso? Ele não foi doação, né? É um outro termo que se usa. Comodato, isso mesmo. Eles fizeram por comodato a associação APAC.
Então, pelo que eu entendo, que no meu jurídico não é meu forte, pelo que eu entendo, a PAC pode usar para o fim da PAC, mas se um dia a PAC não existir ou for para outro lugar, devolve-se o espaço para o Estado. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, isso foi adquirido, foi ganho, né? Seguindo um pouco mais adiante. Aqui foi feita a apresentação lá no presídio aqui de Pelotas, para os presos ali, né? Não para todos, para um grupo, né? Tem uma ala dentro do presídio que é chamada ala dos trabalhadores. São pessoas que trabalham dentro do presídio, entendeu? Então foi apresentado a eles esse projeto. E iniciou-se a construção. Hoje, por exemplo, o que tem lá? Tem 2 celas para 10 pessoas cada uma, então são 20. Tem banheiros, está se fazendo uma capela, tem um pequeno auditório, tem a cozinha, tem refeitório, essas coisas se tem. Tudo isso foi construído com a mão de obra dos recuperandos. Então, eles mesmos estão fazendo o presídio deles. Né, os blocos de concreto estão vindo da mão de obra prisional lá do presídio regular, e isso é desenvolvido. Isso também barateia o custo lá embaixo, né? A gente sabe disso, mão de obra é caro, né? Esse barateia. E eles também estão se apossando desse projeto para eles. É igual a gente fala de congregação, né? Construímos aqui igreja para o mutirão, né? Aí a gente lembra, pô, aqui eu ajudei a levantar as paredes, pô, da minha congregação. E eles sentem isso com relação ao seu presídio. Ó, eu cumpri pena, eu me recuperei aqui, mas eu fui aquele cara que ajudou também isso aqui a acontecer. Isso tem sido feito já ao longo desde 2019, se não me engano. Seguindo um pouco mais adiante, há um projeto que recebeu verba federal já para um presídio, que é a foto ali embaixo do projeto, que é naquele campo que fica na frente, ali bem perto da faixinha, né? Que aí realmente é um presídio para 200 vagas, 200 pessoas. A planta está tudo pronto, né? A verba foi cedida na época que o Sérgio Moro era como é que se chama? Ministro da Justiça, né? Foi um valor de 9 milhões de reais. Seguindo um pouco mais adiante, aí eu me encaminho um pouco mais para o fim, sobre a PAC e a capelania, né? Eu vou direto ao ponto. A gente tem nas camisetas da capelania, como nosso lema, né? Esse versículo de Mateus 25:36, né? Estava doente e cuidaram de mim. Esse é o versículo escolhido para a capelania. Mas se a gente ler o versículo inteiro, ou o trecho inteiro do versículo 35 ao 36, Jesus diz o seguinte, para as pessoas que estão à sua direita, né? No dia do juízo final, né? Jesus disse, eu estava com fome, vocês me deram comida. Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então, eu confesso a vocês que depois me caiu essa ficha. Mas é interessante a junção desses 2 versículos, né? Eu estava doente, cuidaram de mim, e eu estava na cadeia e foram me visitar. Se a gente olhar as outras partes que Jesus cita, por exemplo, com fome, nós temos isso contemplado na capelania, com a ajuda das congregações, que são os ranchos e tal, tudo mais. Estava com sede, a gente diria hoje, talvez não é uma realidade, seria para o sertão, talvez uma coisa assim, né? Mas, em geral, as pessoas têm que beber hoje em dia, falando de água, né? Outras coisas aí já não é compromisso nosso, né? Não vamos dar. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Isso, de repente, a gente não tem tanto isso ligado à capelania, especificamente. Embora tenha na casa, né? Estava estrangeiro e me receberam, está correto. Muito boa, Guilherme. E estava sem roupa e me vestiram, nós temos na casa também, as roupas, o brechó, né, todo o trabalho que é feito. Estava doente e cuidaram de mim, no caso da capelania, o cuidado espiritual, né, o cuidado pastoral é desenvolvido. O que nos faltava? Estava na cadeia e foram me visitar. E a gente sabe que isso é um desafio, né? Muito complexo um trabalho na cadeia. O pastor de Rio Grande, pastor Darcy, desenvolve um trabalho lá, através da ET, né, de curso de extensão em teologia, né? Mas é um trabalho bastante complexo. E aí surgiu, mais um toquezinho lá, Guilherme, para nós. Na verdade, isso veio por um convite, né? Está ali o Samuel, o pastor Adelar, está eu, está o outro estagiário, o Daniel, está lá o Leandro, está lá uma moça que é da prefeitura, que eu não me lembro o nome, está o pastor também lá de São Lourenço, né?
Na verdade, a gente participava, eu, Samuel, pastor Adelar, mas algumas outras pessoas da APAC desde o começo, e num certo momento o Leandro até criou um grupo, né, Samuel? Criou um grupo no WhatsApp, a PAC Elbe ele botou, e pediu, a gente queria conversar com vocês, né, queria mostrar para vocês o espaço, queria que vocês fossem conhecer, ainda não havia construções naquela época, e nós fomos lá, marcamos uma manhã, perto do meio-dia e tal, fomos lá conhecer, que foi esse dia ali, né? E num determinado momento, aí eu gosto do Samuel, que o Samuel é bem direto, lá pro final da conversa, Samuel diz assim, Leandro, o que tu quer de nós? Diz, o que tu quer? Chamamos nós aqui, ficamos olhando, e aí, o que é o negócio? E o Leandro, ele nos desafiou, né, não como capelania, mas como igreja luterana, nos desafiou se a gente não gostaria de dar uma força, de auxiliar nessa parte espiritual, nessa parte da pregação da palavra dentro da PAC. Até porque entendia ele, me corrija se eu estou errado, Samuel, entendia ele que, de repente, se a gente não fizesse isso, e aí ele se sente mais seguro com a gente, porque conhece a nossa pregação, conhece a nossa maneira de interagir com as pessoas e tal, ele disse que se a gente não fizesse isso, outros grupos o fariam. E, de repente, isso poderia ser, a parte da espiritualidade poderia até ser um problema dentro do presídio. Há algumas denominações que são proibidas de fazer trabalho na PAC, evangélicas, por problemas que já foram dando ao longo do tempo, problemas, né? De passar a sacolinha dentro do presídio, de expulsar demônio dos caras lá dentro, entendeu? Por essas coisas, né? Que criavam um caos ali com as pessoas e tal e tudo mais. E aí essas denominações foram proibidas de desenvolver um trabalho lá dentro. Então isso foi desafiado, né? Naquele momento a gente ficou assim, como é que vamos fazer? Como é que vai ser, né? E eu acho que Deus vai conduzindo as coisas. Efetivamente, a PAC foi começar em maio de 2020. Em março de 2020, nós temos a pandemia. Eu, como capelão, praticamente não estava conseguindo fazer visitas. Era um problema muito sério. Então, o trabalho diminuiu lá embaixo. O que vamos fazer? Vamos ficar sentados dormindo? Não dá. Começamos a reformar a casa aqui do lado, mesmo que voluntariamente, mesmo que sem dinheiro, vamos dar um jeito. E aí, quando surge o convite, olha, a PAC vai começar, nós precisamos começar com os cultos, vamos fazer? E aí nós em capelania conversamos, gente, como é que vamos começar a atender lá, até para desenvolver o trabalho, para a gente não ficar parado, fazer alguma coisa. Então, desde maio do ano passado, a minha rotina tem sido pelo menos 2 vezes por semana, estar lá junto, ou na valorização humana, Guilherme vai junto, ano passado o Tiago ia junto, né? Ou então no sábado no culto, na celebração religiosa que é desenvolvida lá. Além disso, em outros momentos que são desenvolvidos também. Aqui tem um momento de um dos cultos, até o Tiago que aparece ali, seguindo um pouco mais adiante lá, aqui foi um outro momento de valorização humana, é o pastor Cleiton, e aqui é a Liga de Leigos da Comunidade Cristo Redentor. Que o que aconteceu, né? Num certo momento a gente falou ano passado, começo desse ano, na verdade, gente, a PAC já estava com mais recuperantes, começou com 2, aí estava com 4, 6, 8, aí já tinha um grupinho ali de uns 8, uma coisa assim, e tinha uns 6 ou 7 que jogavam futebolzinho, e tudo vira em futebol aqui no Brasil, né? Aí, pastor, quem sabe a gente fazia um futebolzinho e tal, tudo, né? Tinha um dos caras que estavam lá, que ele veio de Porto Alegre, que fazia 14 anos que ele não pisava numa grama. E jogar numa grama nem se dizer, né? Então, assim, aquilo assim, será que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir jogar e tal, tudo? E conversando, acabou surgindo ali nos leigos de Três Vendas essa sugestão, gente, quem sabe vamos fazer futebol com esses caras aí, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei meio assim, cara, como é que vai ser isso, né? Porque é um presídio, né? E como é que vai ser essa interação? Como é que vai se dar esse diálogo com o pessoal, né? E aí teve algumas coisas que aconteceram, foram interessantes. O Marcos, que é o goleiro, ele está aqui embaixo, o Marcos Helvig, ele levou o filho dele, que tem uns 14 anos, e o filho dele, assim, joga bem, sabe? Aí o guri jogou, vinha a bola, o guri tirava a perna, não sei o que mais. No final, o Marcos pelhou, cara, o que tu não jogou hoje, tal, tudo? E ele disse, não, pai, tá louco? Se eu chuto eles, aí eu vou ser preso, tem os guardas aqui é um presídio, aí eu fico preso aqui, eu não vou fazer nada. Quer dizer, na cabeça dele, ele não podia chutar, né, por causa disso, né? Mas depois, a gente teve um momento de janta naquele futebol, eu não tenho fotos disso, e foi um momento assim que aí as pessoas puderam interagir.
Eu me lembro que me deu um frio assim, porque num certo momento um dos recuperandos olhou o Marcos esse e disse, o Samuel sabe da história, né? Disse, eu te conheço, cara. E o Marcos tem um comércio, tem um mini mercado, já foi assaltado. E o Marcos pensou, só falta ser o cara que me assaltou, né? Só que por fim, e aí quando eu só escutei, assim, porque eu estava meio preocupado, né, de ouvido, assim, e eu escutei o cara falando, eu te conheço, eu escutei o Marcos, e vi o rosto do Marcos, ficou, né, meio que gelado, assim, né, o que está acontecendo, né? Por fim, o cara era um vizinho do interior, lá do Marcos. E aí passaram a conversar, bateram um papo, e a conversa foi bastante longa ali, né? Naquele sentido. Esse rapaz até já saiu do presídio, está no semiaberto agora. E depois disso ficou, então, o compromisso, a ideia, a sugestão, o presidente lá dos leigos, que é o Jonas, de fazer um dia um estudo dos leigos na APAC, fazer lá dentro. E isso foi feito. Eu não me lembro a data, Guilherme, isso deve fazer uns 2 meses atrás, né? 3 meses, talvez. No Dia dos Pais ali, naquela semana do Dia dos Pais. Isso mesmo, que o estudo era sobre os pais, né? Então foi feita uma reunião dos leigos lá. Os leigos, ao invés de se reunir em 3 vendas, eles se reuniram no presídio com o pessoal. E foi muito interessante, gente. Foi uma coisa assim, totalmente diferente, desafiador. O Samuel estava lá também, aparece na foto ali. E o pastor Cleito dirigiu o estudo, depois teve a janta. E agora ficou o compromisso de uma próxima vez, porque eles prepararam a janta. A próxima vez os leigos vão preparar a janta para eles, vão fazer um outro estudo lá dentro também. Aí, para encerrar, a gente tem um videozinho aí. Consegue abrir, Guilherme? Vamos ver? Esse é o do WhatsApp. Pra onde eu naveguei, não vejo mais o mar, só eu vivo agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes e... Eu queria pedir para o Samuel falar um pouco da experiência dele aí, e depois eu queria só encerrar com um vídeo do Dr. Mário Toboni. Posso falar daqui, né? Ah, tá. Só colocar algumas coisas assim que eu acho que a visão de um leigo, né, em relação à própria APAC, na realidade, assim, nós como sociedade civil, independente de denominações religiosas ou não, existe uma necessidade na organização de se manter, digamos assim, a ordem, né? Eu acho que é o processo organizacional de governo mais antigo que existe, né? O que era? Era os governos, os reis, sei lá quem, garantia a segurança das pessoas. E por isso existia uma cobrança. E para garantir a segurança existia a punição para quem não seguia a norma, digamos assim. E a nossa sociedade criou aí a justiça, as leis, etc, etc. Bom, a partir do momento que isso existe a necessidade, tá, de, em determinados momentos, existe a punição. A punição. E quem é que pune? Quem é que pune o infrator? Quem pune o infrator é a sociedade, somos nós. A justiça, o juiz, o advogado, o promotor, etc, etc, eles são nossos representantes lá. Mas quem faz, quem tem vamos dizer assim, o direito, a obrigação, etc, etc, de punir é a sociedade. A sociedade é que tem que fazer isso. Através do governo. Então, muitas das coisas assim que vão se desenvolvendo, né?
E daí vocês conhecem, com certeza, muitos e muitos exemplos e maneiras, mundo afora, não vamos falar de Brasil, dos sistemas prisionais, tá? E até das próprias leis, tem prisão perpétua, tem pena de morte, etc. No Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte. Por decisão da sociedade brasileira, fique claro, não por decisão do juiz. E o que acontece? Então, o Estado, ele tem também essa obrigação de, digamos assim, isolar, afastar o condenado. Ele é julgado, é condenado, e o Estado tem a obrigação, isso é função do Estado, de afastar ele do meio social. Ele é perigoso, ele fica fora. Tá? Ora, mas se o Estado faz isso, o Estado representa quem? A nós. Então, na realidade, quem faz isso somos nós. E a partir disso aí, todo esse desenvolvimento aí de sistema prisional ao longo da história e do mundo das pessoas, da humanidade, né? Isso tem tanta coisa. E a APAC surgiu justamente, isso eu não vou repetir, o Cláudio comentou, tá? E é interessante porque a sociedade naquele momento, através daquele advogado, e eles sentiram assim, para aí, eles estão presos porque eles precisam ser afastados do meio por decisão da sociedade, eles não têm condições, mas eles precisam cumprir aquela pena, mas nós precisamos ajudar eles a, quando retornar melhor. Tá? E isso aí, independente, no caso de denominação católica, eles são bem mais, sei lá, maiores, né, no Brasil, mas assim, talvez não único, mas eu acho que tem toda uma lógica que isso tenha começado a partir de pessoas cristãs, porque é o amor ao próximo. O governo, independente de quem está no governo, ele é muito falho em muitas coisas. Então, ele cumpre de maneira pragmática, de maneira legal, as coisas. Da maneira que consegue, da maneira que pode, daí entra um outro lado para se discutir, que não cabe aqui. Mas daí esse grupo que começou, eles simplesmente fizeram um modelo, não saberia explicar mais detalhado a partir de quê, a partir da onde, de um sistema de recuperação. Tá? E ele é bastante rígido, assim, aquilo não é um grupo de amigos. Né? Vamos juntar aqui uns bonzinhos, vamos trazer uns presidiários aqui, vamos dar conselho para ele. Não é assim. Não é assim. Existe toda uma normativa. Tá? Só que existe algumas coisas assim. O governo, hoje, ele tem uma participação, mas a APAC é uma coisa à parte do governo. É a sociedade civil organizada. Não tem nada a ver com política, apesar de ter coisas políticas também. Tá? E dentro dessa lógica, assim, como é que começou a APAC em Pelotas? O Leandro, ele é funcionário público aqui da Prefeitura de Pelotas como dentista, ele atendia lá no presídio, isso ele contou, foi quando eu conheci, lá num culto, final de culto em São Lourenço, foi quando ele me convidou para participar, eles estavam começando as reuniões, e ele ficou meio apavorado com assim, aquela condição de barbárie que se vivia no presídio. Não vamos entrar em termos, porque a gente pode discutir outras coisas fora do presídio também, mas o Leandro é um cara cristão, é um cara começou a pensar e conhecer. Não vou saber explicar exatamente como é que chegou na APAC, mas ele foi designado pela prefeita, tipo assim, se juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele com uma vontade, a Paula politicamente fazendo um programa, esse da paz, como é que é? A Pacto pela Paz, e as coisas foram, e o Leandro, aí vem a coisa assim, porque o Leandro, por essa situação, ele era a pessoa certa no momento certo. Daí o que ele fez? Ele já conhecia o Adelar, eu conheço o Leandro, coincidentemente nós fizemos aniversário, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, porque eu sou mais velho,
Ele é um gurizão perto de mim, eu conheço eles, fui colega de juventude da mãe dele, e ele pensou assim, para aí, porque isso tem todo um fundo, mesmo que a APAC em Pelotas, vamos dizer assim, hoje a religiosidade da APAC seja luterana, porque é o pastor Cláudio, o Guilherme que estão lá, a APAC tem um início, um fundo, e a grande, acho que talvez de todas as outras, é católica. Eles têm todo as coisas católicas. Tá? Tanto que o Pai Nosso lá ainda seja feito o vosso reino, venha o vosso reino. Então você sabe. Daí o Leandro começou, claro que tem gente, tem um juiz, que hoje é o presidente do fórum aqui, o doutor Marcelo, é um cara muito, muito engajado, na época ele não era o presidente do fórum, e outras pessoas, então começou, e daí o Leandro, vou chamar pessoal da igreja. Quem da igreja? Ele faz parte até hoje da Cruz em São Lourenço. Daí ele convidou o Adelar, daí me convidou, não, em função da igreja também, daí já o Cláudio já estava aí, e a gente foi. Tá? Começou a participar e estava lá nós somos hoje nós 3 fundadores da APAC, isso aí tem depois estatutariamente algumas coisas diferentes, que hoje para ti, vamos dizer assim, fazer parte de uma diretoria, outro é fundador, outro fez o curso desse, eu não fiz esse curso ainda. Bueno, e daí começou a se organizar a APAC Pelotas, certo? Como é que eu não tenho essa participação tão efetiva assim nas, digamos assim, nas decisões no dia a dia, apesar da gente se reunir todo mês, e eu acho que eu faltei uma reunião até hoje, mas assim, surgiu esse espaço físico, se conseguiu espaço físico, mas a APAC hoje, ela não é governamental, então o prédio é nosso, o dinheiro assim, o dinheiro é do governo por quê? Pessoal, o governo tem que dar um jeito de manter encarcerados os presidiários. É um custo altíssimo, você sabe disso, uma polêmica. Bom, então surgiu essa associação. Quer dizer, vamos pegar dinheiro que a gente iria gastar lá com N coisas, o sistema prisional, vamos entregar para essa associação privada, vamos dizer assim. Não é público, é privado. E assim as coisas estão andando. O Cláudio falou ali do projeto, o projeto está pronto, o dinheiro está pronto, não é bem assim, porque onde inclui coisa pública é um problema. Isso que, assim, a Prefeitura de Pelotas está engajadíssima nisso, mas olha, e o governo do estado hoje é pelotense, mas assim, o que tu precisa com prazo que eles estipulam, e depois o prazo não é cumprido porque eles não fizeram a parte dele, não vale a pena. Mas algumas coisas interessantes assim, quem são os apenados que vão para a APAC? Pois isso aí não é assim, nós que escolhemos, não, isso existe o juiz, vai fugir o termo agora, o juiz responsável pelo presídio, tem um nome, eu não me lembro, e passa por ele, em resumo, tem todo um sistema, mas ele determina quem pode ir. E assim foi, assim, é interessante porque, por exemplo, tu tá lá, a última vez que eu fui foi nessa da reunião dos leigos lá, e cada vez veio mais, e uns já foram saindo, não dá para deixar de dizer, já teve 2 abandonos, tá? Só que assim, saiu ou fugiu da linha, tá? O sistema devolve, e ele não volta. Isso é certo. Tem uma coisa interessante, não sei se é bom dizer, entrou para o sistema semiaberto, tem que sair da APAC. Daí ele volta a dormir no presídio. Tá? Isso são as regras. A APAC ela tem uma rigidez nessas coisas, e é assim que tem que ser, senão não funciona. Tá? E o segundo abandono, eu não sei nem se o primeiro ele foi recapturado. E é interessante que era um dos 2 primeiros, ele que foi a Minas. Mas paciência. E o segundo eu não sei nem se foi, já tinham. Pessoal, você sabe que é o seguinte, ó, o cara que foge, um dia ele vai ser pego, ou vai morrer. Ninguém foge eternamente. De vez em quando tu vê notícia, o cara estava fugido há 30 anos, 50 anos, um dia.
E ali é uma oportunidade que eles têm, certo? E o que a gente eu vou dizer assim agora, a minha expectativa, a minha experiência, eu, Samuel, que vocês todos me conhecem, fui conhecer, porque eu acho que a gente tem que se engajar nas coisas da sociedade da gente, não só da igreja, não só da profissão. E a partir disso, assim, fui participando, todo mundo sabe do meu jeito de ser, e hoje eu digo para vocês assim, ó, o meu cuidado lá, que eu acho que da própria próxima diretoria, eu e o Cláudio e mais um, que é o meu titular, eu sou reserva lá no patrimônio, nós três vamos ser o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, você sabe que é para ver caixa, essas coisas assim. A minha preocupação maior não é hoje, que está o Leandro, que está esse grupo. A PAC, ela vai permanecer e vão existir mudanças na diretoria, nos diretores, de quem comanda, e isso é uma coisa que tem que ser muito bem alinhada, tá? Para não se perder, porque é uma coisa muito boa. Vocês imaginam ali naquele espaço, para quem vem entrando em Pelotas, a gente tem aquela regulador de 50 quilômetros, vocês olham para a direita ali, tem uns containers estacionados ali no pátio, e ali para dentro, lá no fundo, aquilo ali vai ser um presídio, aquilo vai ser um prédio enorme. Tá? Isso vai crescer, aqueles containers é para ser fast food, não, é drive-thru. Tá? O pessoal do Madeiro teve envolvido, agora tem um outro cara, e as pessoas vão se envolvendo. E a minha preocupação maior lá, sem dúvida nenhuma, assim, é participar no sentido assim de eu não quero mandar, mas eu quero saber quem está mandando, porque isso ali é muito sensível. Eu vou dizer assim que é complicado, porque a grande maioria, nem o Leandro, eu não sei o Cláudio, também não, com certeza, mas o Leandro um dia me disse, já eram 20, só de 2 ele sabia o crime, porque os 2 sentaram e quiseram conversar com ele. Os outros ele não sabe que crime foi, se o cara roubou, se o cara matou, se o cara... Não se sabe. É Pegoraro, não é o... Aquele que tem um comércio lá que... São 3 irmãos que tem lá. Os três conhecem lá no Dunas. Então é uma coisa interessante, né? Talvez esse leigo lá das 3 vendas, que conhece os 3, saiba... Era problema de família, assim, problema de família que eu digo assim, todos os irmãos unidos no crime. Eu não sei que crime era, mas era assim. Então é interessante isso, pessoal, que tu vê que a sociedade civil começa a se organizar. E além disso, de eu querer participar a partir do convite, e hoje está lá, também tem o lado agora, vamos falar um pouquinho da capelania, né? Porque a gente como comissão de capelania, a gente bancou a participação do nosso capelão lá. Isso não foi decisão nem minha, nem do Cláudio, foi da comissão. A gente conversou com o conselheiro, a gente levou isso, hoje todo mundo sabe. Como o Cláudio disse, aconteceu de ter a pandemia e de repente foi possível. Mas a gente pensa assim, e agora? A pandemia está terminando, o trabalho do capelão está voltando. Pois é, a gente está dando outros passos na comissão de capelania. Nós queremos também na comissão de capelania montar uma entidade jurídica para a gente ter mais, não vou dizer autonomia, mas mais mobilidade nas tomadas de decisões. A gente tem muito claro o que é a capelania hospitalar, tá? Aquilo ali que o Cláudio colocou no início é interessante de pensar. Eu penso um pouquinho além, se tu pegar todo aquele versículo. Eu acho que a partezinha do versículo que a gente usa na capelania fecha tudo. Porque, na minha opinião, assim, humana, de cristão, eu acho que quem é um apenado é um doente. Ele está passando por uma recuperação de uma doença social, uma doença, como quiser. Então, a nossa ideia é ocupar espaço dentro de uma coisa que a gente acredita.
Nós acreditamos no trabalho da capelania, nós acreditamos na maneira do luterano de conduzir a fé cristã, o Cristo para todos, etc., essas coisas que você sabe. Como é que a gente vai produzir isso depois, eu não sei, mas a nossa ideia é assim, esse espaço nós ocupamos. Porque se nós não ocupar, é que o Cláudio disse, as APAC tudo são católicas. Eu não sou anticatólico, eu sou pró-luterano, é um pouquinho diferente só, tá? Não que eu acho que católico não vai para o céu e luterano tudo vai, também não é isso, mas eu acho que se eu acredito no negócio, eu tenho que batalhar por aquilo. Tá? Então, a ideia é, por enquanto nós estamos deixando ainda, se foi uma conversa de reunião de capelania, vamos ferver o galo em água morna, sabe? Porque se tu botar muito fogo, daqui a pouco a carne fica macia, ou tu decide e faz o prato, ou vai estragar. Então essas coisas ainda vão evoluir, mas pode ter certeza, nós, talvez dentro, a gente mude um pouco a capelania hospitalar, mas é quase certo que a coisa vai crescer e vai ter que ter. Uma outra coisa que eu queria dizer também, dentro desse espírito APAC, desse espírito de conduzir as coisas da sociedade, pela sociedade, tirando um pouco do governo, e não importa que governo é. Governo, por melhor que seja, o governo atrapalha. A sociedade ela é muito cômoda quando ela elege, e vocês vão ver assim, tem eleição ano que vem, então elege um presidente, um prefeito, um governador, e ninguém lembra nem do vereador, nem do deputado que elegeu, que está ali, que manda. Então, assim, hoje o dinheiro público está sendo usado lá porque é o mais, digamos, correto. Mas a ideia, não vou dizer original, mas a ideia assim, é que a própria APAC se autofinancie. A APAC tem diretoria, tem pessoa jurídica, eles têm funcionários concursados, eles têm... E a APAC faça uma autogestão financeira também, e a partir da sociedade. Quer dizer... É claro que hoje, como é que tu participa? Tu participa querendo ou não querendo, o governo te come no imposto. Tá? Todo mundo paga imposto. Então eles pegam esse imposto. Mas isso também pode ser feito através de uma série de outras coisas, tá? Sem benefícios fiscais. Tá? Lei isso, lei aquilo, eu dou para a PAC, eu não pago lá. Não. E eu acho que assim, a nossa ideia de desenvolvimento da APAC, claro que a gente vai ter sempre aquele espaço ali como um espaço nosso enquanto existirmos. Mas eu acho que é esse o caminho. Tá? Eu me sinto muito, muito feliz assim, por Deus me proporcionar essas coisas. Eu sempre gostei de envolvimentos, mas de repente alguns envolvimentos assim, eles são mais, sei lá, acho que Deus sabe aonde Ele nos coloca, certo? E a gente vai fazendo. Beleza, pessoal? Já que eu falei demais. Se tiver assim, alguma pergunta de ordem prática, assim, que a gente souber, eu, pelo menos, e o Cláudio, o próprio Guilherme, souber responder, e como é que funciona, e como é que não é, a gente está aí, pode responder. Se tem alguma dúvida sobre esse trabalho, tem um videozinho ali de 5 minutos que é o Dr. Mário Toboni falando sobre isso, né? Eu passo só se tiver viabilidade para isso. Mas eu pensei em deixar o espaço que às vezes alguém quer perguntar alguma coisa, né? Que eu acho que poderia ser mais importante, mais proveitoso, né? Em relação a isso. Agora ainda um pouco menos, mas alguma coisa já se tem, que é marcenaria, a parte de obras e a parte de gastronomia, né? Mas com o tempo isso é para ser cada vez maior. Porque na verdade a PAC ali ela está em implantação ainda, né? Ele é um processo. Mas a ideia, inclusive tem galpões gigantes ali, a ideia é que tenha empresas instaladas ali. Essa é a ideia, que a pessoa já saia profissionalizada, né? Isso é uma coisa interessante, quando a gente fez o curso, eu e o Guilherme, a gente ouviu isso. Tem gente que é tão do crime que nunca trabalhou na vida.
Nunca trabalhou em nada. Então, se ela sai de lá e diz, olha, eu não quero mais o crime, só que ela também não sabe fazer nada. Que ela nunca fez. Um recuperando que saiu lá, que tem a pena maior de todos, há poucos dias agora teve a liberdade dele, provisória, ele, desde os 18 anos, ele, se eu não me engano, ele ficou 3 meses só fora da cadeia. Depois, todo o tempo da vida dele, cadê? Ele tem 43 anos. Então, precisa ter uma profissionalização, né? Se a pessoa quer seguir o caminho correto, ela precisa ter onde tirar o seu sustento e aprender, né? Não sei se tem mais. Pessoas estão preocupadas. E essas pessoas precisam fazer alguma coisa. Porque, claro que a PAC ela tem funcionários. Talvez os funcionários da PAC são criados. Não é assim. Não é uma pessoa que decide quem trabalha lá. Tá? Não os voluntários. Mas existe todo tem assim, uma vontade que as coisas aconteçam. Não quero fazer juízo de valor, mas de repente, assim, quantas pessoas que trabalham com a gente, sei lá, qualquer coisa, até mesmo o policial, quantos deles estão lá por vocação e quantos estão por emprego? Então o cara entra no presídio lá e tem 6 horas lá, manter a ordem, e ele vai manter a ordem. Alguma pergunta a mais? Tranquilo. Eu tenho um comentário e até uma sugestão. O Lélio me avisou agora que o Sérgio mandou dizer que está pronto lá. Ah, isso é um bom comentário. E temos alguns assuntos para tratar aqui. Eu vou sugerir, de repente, que o vídeo manda pelo WhatsApp, eu acho que dá? Sim, dá sim. Manda tranquilo. pelo WhatsApp, a gente vai Guilherme assistir. tem acesso ali já. Botamos nos grupos, inclusive mais gente vai assistir, né? Que nós podemos assistir aqui ou podemos assistir tranquilamente depois. Isso. E aí a gente compartilha até nos grupos do Face ali também, para o pessoal saber o que é, como é que funciona. Não, na minha opinião, assim, eu acho que a gente tem que ficar feliz. Eu fico feliz de ver esse tipo de trabalho da capelania dentro da PAC, o trabalho da PAC, porque eu fiquei, quando falasse do rapaz aquele que agora faz as próteses, que ele estava no presídio, ele fumava e tal, um monte de coisa, né? Se ele continuasse no presídio, talvez hoje ele fosse um bandido. Ele ia continuar naquele meio, a tendência era piorar. E agora é um cara recuperado. Muitas vezes a gente tem aquele pensamento que caiu no presídio, é bandido e azar que se exploda. Mas não é assim também, né? Eventualmente, às vezes acontece até de alguém no trânsito, comete um crime, bebeu, uma festa, atropelou, matou alguém, vai para o presídio de repente. Não sei se acontece normalmente, mas se não tiver um bom advogado, vai. E pode virar bandido. Então eu vejo que é um trabalho assim, um trabalho muito legal que ajuda a diminuir a violência, né? Ajuda a diminuir, ajuda para nós aqui, não é só para eles lá, ajuda para nós. Cada um que se recupera. É? Claro, bah. É. E com a possibilidade de custo menor ainda, se fosse até mais caro, ainda valeria a pena. Se fosse um sistema, né, bem abrangente, assim, se tivesse, por todo o Brasil, se fosse mais caro, valeria a pena. Porque no final das contas seria mais barato para a sociedade. Mas, assim, eu não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa. Eu queria fazer um comentário também. Eu queria parabenizar, né, a comissão da capelania também,
pastor Cláudio, né, e por todo esse envolvimento, e também dizer que eu acho que a gente tem nas mãos aí como distrito, como igreja, uma pérola, né, e acho que a nível de IELB, eu acho que a gente tinha que, à medida em que a coisa for sendo aprofundada, também ajudar a divulgar e motivar para que esse trabalho com as APACs, daqui a pouco sejam também instrumentos para outras frentes aí de trabalho, né? Em outros distritos, em outras congregações, e até a nível de formação dos nossos pastores, né? O Guilherme, que é nosso estagiário, e tanto ele quanto o Tiago pegou também, mas ele mais, estão sendo privilegiados porque estão tendo uma experiência fabulosa numa área aí que praticamente não se desbravou ao longo da formação acadêmica dos nossos estudantes, né? E eu acho que isso é importantíssimo, até para motivar também, dentro da própria igreja, novas vocações. Daqui a pouco você tem alguém que está querendo servir num voluntariado e não encontra espaço, e daqui a pouco tem uma PAC próxima, daqui a pouco há a possibilidade de se envolver, e a gente precisa não só de pastores, mas pessoas de bem que se envolvam também nesse trabalho. Leigos, servas, jovens, né? E como é importante quando isso acontece, aí o reino de Deus só ganha, né? E a pregação do evangelho, ela muitas vezes pode não acontecer de forma proclamada, não, talvez, digamos assim, literal, como está na Bíblia, mas também na vivência cristã, no convívio, e ali a gente também tem a oportunidade de testemunho, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria parabenizar vocês e também agradecer pelo privilégio de compartilhar conosco aqui, da gente poder viver e ver isso acontecendo, né? E se nós, como congregação, como distrito, pudermos ajudar de alguma maneira, podem contar com o nosso apoio, né? De todas as maneiras possíveis, né? Podem contar com os Leigos da Redenção também. Eu tive a experiência de uns anos atrás, e com o pessoal da Sociedade Bíblica, conhecer o presídio e distribuir Bíblia no presídio aí. Meu amigo, a barra é pesada, cara. Só quem vai lá dentro, entra lá dentro. Nós andamos por todo o presídio lá, tanto nos presos normais como aqueles presos perigosos que as nossas esposas eles não deixaram entrar lá dentro, né? Só os homens que entraram lá para distribuir Bíblia. Meu amigo, olha, é uma situação bem complicada. Da forma que eles se alimentam, da forma que eles são tratados, assim, né? Parece que nem parece ser humano aquilo ali. É bem desumano, assim. É bem complicado. Só indo lá para ver que situação bem complicada. A gente passou uma tarde inteira lá distribuindo Bíblia. Uma experiência... Pessoal, então, agradecemos, para a gente não nos prolongarmos muito, né? Eu acho que já valeu. Eu acho que é importante, se puder apresentar fazer essa explanação em outros lugares também, né? Para nós aqui já foi bem legal. Acho que pode contar, né? Falando em nome dos leigos, acho que pode contar com a gente aí no que a gente puder fazer. E só não para jogar futebol, porque o time é fraco. O time aqui é muito fraco e aí... tá? Mas, então... Não, ainda mais quando os melhorzinhos vão se machucando, né? Né, Guilherme? Bom, pessoal, eu acho que... Então, nós podemos encerrar essa parte. De repente... antes de encerrar a gravação, então, vou pedir para o pastor encerrar com uma oração. Pode ser, pastor? Pastor Valdir? Isto. Vamos lá, então. Então, vamos fazer um momento de oração. Todo-Poderoso e Eterno Pai, nós somos muito gratos por poder ouvir este relato que aqui foi feito, esse trabalho tão desafiador, descrito pelo pastor Cláudio, pelo Samuel, pela comissão da capelania, e uma nova área que está se abrindo e que, sem dúvida alguma, está acontecendo porque tu colocaste ali a tua mão e desafiaste o teu povo a arregaçar as mangas e se envolver, então, neste novo projeto. Nós, enquanto cristãos, muitas vezes olhamos para esses desafios um pouco assustados,
e temos dificuldade muitas vezes em compreender e até mesmo nos envolver. Entretanto, tu providencias meios através dos quais podemos nos somar a estes esforços. E dentro da nossa oração, dentro das nossas ofertas, dentro de nossas doações, nós temos também a oportunidade de te servirmos e contribuir, então, diante desses desafios. Pedimos que tu abençoes a tua igreja em meio a este processo. Que tu abençoes a nossa capelania hospitalar e agora também prisional, na medida em que tem diante de si grandes desafios. Abençoa o trabalho de tua igreja neste mundo, e que nós possamos, enquanto Liga de Leigos, e também congregação, distrito e ELB, também olharmos com carinho para tudo isto que tu colocas diante de nós. Abençoa tudo aquilo que é feito e que seja realizado para o bem de teu reino. E sem dúvida alguma, tudo aquilo que é feito colocando a tua causa como motivo maior, redunda em bênçãos para todos os teus filhos aqui. Abençoa-nos, portanto, é o que te rogamos em nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.